Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no SEI de Campinas, o Devaneios no Café. Hoje o nosso encontro tem esse cenário novo aqui atrás de mim, cenário aqui com livros, a gente vai inovando, vai fazendo o nosso cantinho aqui, nosso cantinho semanal. Então, inicialmente, vou agradecendo ao pessoal que vai participando aqui, tanto pessoalmente quanto os que estão participando ao vivo aqui do nosso encontro. E só para lembrar, que os Devaneios no Café acontece toda quarta-feira. Há uma publicação fixa aqui na página do Freud Estupefato. E toda quarta-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui no SEI de Campinas, encontro no Café Dialógico, que se encontra na rua Doutor Quirino, 1856. E boa noite para a Nina, que está chegando, boa noite para a Flá Regina, pessoas que nos acompanham aqui constantemente. E vou falando aqui com o pessoal do nosso tema também. Hoje a gente vai começar um novo tema, explorar um novo tema. O Vitor chegando aqui. Boa noite, Vitor. Boa noite, Gleide. Sejam todos bem-vindos. E aqui hoje a gente vai explorar uma sugestão que eu tive aqui para a gente fazer uma conversa, a questão da arquitetura do espelho, O que a gente está se referindo em relação a isso. Bom, a gente vai explorar esse tema e o importante aqui para a gente também estar conversando sobre o nosso tema é desse mundo arquitetado, É uma imagem de um mundo que é um mundo arquitetado, é um mundo inventado também, em outras palavras, Mas a gente vai tentando se aprofundar. Vamos ver o quão é possível falar sobre o tema aqui também. E para isso eu trouxe uma obra, uma referência, uma base para a gente estar conversando aqui, que é a obra Asterios Polypi, do David Mazzucchelli. E assim, é um quadrinho que me tocou muito e tem uma questão pessoal em relação com ele, sim. Mas o que eu venho tentar trazer do livro não são spoilers, Eu vou tentar ao máximo não dar muitos spoilers, algum ou outro da história vai surgir. Não vou falar sobre o final, obviamente. Mas eu queria trazer algumas cernes, algumas coisas que o livro traz para a reflexão do tema de hoje, sobre a arquitetura do espelho. Algumas partes aqui do livro. Então, inicialmente, se alguém conhecer essa obra, fique à vontade para comentar, quem estiver aqui nos assistindo ao vivo. Hoje eu estou vendo as caixinhas, elas voltaram ao normal, elas estão subindo agora, então dá para ver quem fizer algum comentário. Se alguém tiver algum outro comentário, que é alguma pergunta, alguma sugestão, tem a caixinha da interrogação, que ela ajuda a poder organizar melhor as perguntas, para serem respondidas. Então, esta aqui é a obra que eu estou sugerindo aqui para a gente ter uma reflexão. É este quadrinho, são quadrinhos aqui vou mostrar, do David Mazzucchelli. Ele é um quadrinho consagrado, ele é renomado, e ele também tem uma sensibilidade poética em toda a construção. A gente está sobre a metáfora hoje da construção, de toda a arquitetura que foi feita este livro, Então, aqui, até na capa, aqui é possível já perceber, algumas cenas eu vou tentar não mostrar aqui para se tornarem mais instigantes para quem quiser ler depois a obra, Não sei se eu vou continuar a falar sobre ela, mas aqui já na própria capa, as próprias letras que tem aqui, elas têm cores e formas sobrepostas, E todas elas se encontrando de alguma maneira, Em suas formas diferentes elas estão se apresentando. Então o livro já
nos traz ali na sua própria imagética que a gente está falando sobre realidades, né? Sobre formas, inclusive, né? De como essa realidade se apresenta. Tentar fazer uma pequena apresentação, né, em relação ao livro, tentar não dar muito spoiler mesmo, mas o livro ele já começa, né, eu tentar já falar do início do livro, depois eu vou falar um pouquinho do personagem principal aqui, que é o Asterios Polypi. O interessante do livro é que ele começa ali, né, já com uma figura celeste, já uma nuvem. E esta nuvem ela está carregada e ela vem trazendo raios. E o livro ele vai cada vez mais focando, né? Então tem ali as figuras dos raios, que inclusive o raio ali ele é uma figura bem tortuosa ali, né? Cheio de curvas, né? Curvas muito acentuadas. E ele vai focando, né? O livro vai dando um zoom, ele vai entrando. Ele começa no céu, depois ele foca a cidade, depois ele foca um prédio, depois ele foca um apartamento, depois ele vai entrando no apartamento. Essa é aqui uma imagem de uma construção, inclusive. Ele vai entrando, né? O livro em imagens, ele está entrando em uma realidade, que é a do Asterios aqui. E nessa construção tem acontecendo alguma coisa aqui, né? Ele tá no quarto dele, e aí começa a trama já do livro. Então isso aqui já bem no início do livro, né? Vai apresentando aqui. E acontece algo aqui, que o prédio dele pega fogo, ele percebe isso, ele vai pegando alguns itens, né? E todos esses itens que ele vai pegando, parece que são itens randômicos, assim, que ele vai pegando um sapato, ele pega um isqueiro, um relógio, como se fossem as coisas mais importantes a serem salvas ali. Tudo pegando fogo, e aí o mais importante a ser salvo são objetos como um isqueiro, um relógio, um canivete, que tem, inclusive é interessante, porque aqui esse canivete, logo embaixo está escrito História da Arquitetura. Então nós estamos falando de um arquiteto que, por algum motivo, que o livro vai falar mais adiante, ele está sozinho, ele não está com ninguém aqui nesse apartamento, ele sai correndo e tudo pega fogo. Tudo o que pertencia ao resto dele pega fogo, né? Tudo se vai. Então essa é a história do nosso arquiteto. E quem que é Asterios Polypi? Asterios Polypi, aqui o livro vai... Estou indo nas minhas marcações, para a gente depois ir discutindo. O interessante do livro, inclusive, é também um outro detalhe do livro. Ele não tem páginas. Não é um livro que tem marcação de páginas. Não tem nada, em nenhum momento tem marcação de páginas e nenhuma referência. É como se o livro dissesse, se você quer me ler, você vai ter que ler por... Cada página, é como se fosse um quadro. Ele está entregando um quadro para a gente. Só boa noite aqui para a Denise, para o Vitor. Não sei se eu já dei boa noite para o pessoal, que eu já comecei a falar do tema já. Ele está introduzindo-nos ao tema. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Então a gente tem um arquiteto, mas que arquiteto é esse? Esse arquiteto que a história aqui nos mostra, ele é um arquiteto que é um professor de arquitetura de uma universidade. E aqui o livro comenta numa página, é numa página mesmo, porque não tem referência de páginas. Mas é bem no começo. Ele tinha uma posição sustentada por uma reputação como o arquiteto de papel. Ou seja, um arquiteto que conquistou renome graças aos seus projetos e não pelas edificações construídas a partir deles. Olha que interessante isso. A gente tem um arquiteto de papel. Nós temos ali alguém que faz projetos, projeta o mundo, mas não o constrói. Ou seja, nós temos alguém ali que está vivendo as suas obras em um plano
não em plano imaginal, mas num plano projetivo e não num plano concreto. Nós temos esse arquiteto, ele vive no plano de construir projetos, mas não no plano concreto. Ele fica nas ideias, isso a Nina colocou. É isso mesmo, ele fica nas ideias. Isso é interessante aqui. Então, este arquiteto é um arquiteto de ideias, ele idealiza o mundo. A gente pode até tentar pegar aqui, tentar conversar com essa imagem, tentar entrar nela, como é que então o arquiteto, ele tem aquilo que arquiteta, um arquiteto, ele vê o mundo como um projeto. Ele tem a tendência de ver o mundo como um projeto, de projetar o mundo, de projetar as suas ideias no mundo, de construir o mundo a partir das suas ideias, a partir dos seus próprios projetos. O livro nos entrega isso, tá? Mas o que é interessante também para a gente fazer essa conversa é que não temos apenas Asterios Polypi como sendo um arquiteto dentro assim das histórias e tudo mais. Na própria mítica grega, né, puxando um pouco para o tema que nós conversamos bastante, inclusive em nossos últimos encontros, na mítica grega nós temos um personagem que ele é um arquiteto, que é Dédalo. Dédalo é um arquiteto. Dédalo, ele arquiteta, ele projeta, inclusive, o labirinto de Minos, que é o labirinto que mora o Minotauro. E Dédalo é uma história que é sempre uma história em relação, né? A gente tem que lembrar na mítica que um personagem ele nunca aparece sozinho, ele está em relação com outro personagem, que é como se a mítica dissesse, olha, esses personagens são os mesmos, eles estão falando sobre dimensões distintas da realidade, mas semelhantes. Ou seja, não é a mesma coisa, porém o que acontece com um, acontece também com o outro, em outra instância, de uma forma diferente. Então o Dédalo é o pai de Ícaro. Nós temos ali Ícaro, que o Ícaro é o puer, é o menino, é aquele que ganha as asas inventadas do pai. Inventadas, né? O Ícaro, ele ganha, tem aquela mítica de que são asas de cera e tudo mais. Mas o Ovídio, inclusive lendo, né, o mito de Ícaro e Dédalo e Ícaro aparecem juntos, a gente vai ver que, na verdade, as ceras são para prender penas, né? Então, é artificial, né? Nós estamos falando, o arquiteto, então, para trazer isso para a nossa reflexão, o arquiteto, o mundo que o arquiteto projeta é um mundo artificial. O mundo arquitetado é um mundo artificial. É um mundo onde a natureza ela não é daquela forma. Ela originalmente não é daquela forma. O arquiteto repensa, reconstrói, dá outra dimensão para aquela constituição. Ele vê de uma outra forma. E esta outra forma, ela, em alguma perspectiva ali, está falando sobre a si próprio, né? Então nós temos que esta forma que é imaginada ao mundo está se referindo a si, né, de alguma maneira. E aí, continuando aqui, pegando, né, fazendo esse tecer, né, de um lado para o outro. Deixa eu pegar aqui uma outra página do livro. Aqui uma página importante, né? A gente só vai referenciar páginas, pois as suas referências numéricas não existem. Tem uma página que é muito interessante também, que eu marquei aqui, que aqui o narrador, né, que inclusive até o narrador da história é interessante, vai aparecer, né, com mais profundidade lá no final do livro, né, vai dizer quem que é o narrador dele.
O livro já vai dando alguns encaminhamentos, é um livro muito bem construído, é um livro muito bem arquitetado, inclusive, nesse sentido. Aqui ele diz o seguinte, é um momento de reflexão, o livro faz vai colocando diversas camadas ali, inclusive, da realidade. Ele vai trazendo o sonho, ele vai apresentando ali, né, quando ele está sonhando, o Astérios tem uma cor específica. Quando ele está dentro só da própria realidade, ele tem uma forma específica. Quando os balões de fala, cada um é único, não tem um balão de fala repetido dentro do livro. Cada personagem tem sua própria fala. E aí o livro traz um momento que é o seguinte: e se a realidade, como a percebemos, fosse uma mera extensão do self? Isso não influenciaria o modo com que cada indivíduo vivencia o mundo? Sendo alguém que não existe, tem o direito a fazer essas perguntas. Olha que interessante, o narrador está dizendo o seguinte, que ele não existe. Ele já está dando a dica de quem ele é. Eu não vou dar spoiler, né, e tudo mais, mas ele já está dando a dica de quem que ele é aqui. E aí ele continua. E aí ele fala, inclusive, ele se dá essa licença poética, né? As perguntas que ele faz é porque ele fala, olha, eu não existo. Não existindo, eu vejo tudo e a todos como possibilidades potenciais, como formas em si mesmas. Então, se essa forma que eu tenho, será que o mundo... aqui o narrador ele vai ali trazendo esse caráter filosófico, né? Será que o mundo, então, ele não é cheio dessas realidades? Será que o que eu estou vendo, o que está sendo angustiante, o que está me trazendo ali uma questão importante, e eu tendo o tempo todo a resolver isso de uma maneira mais projetiva, no sentido de resolver e solucionar e tudo mais, será que isso não tem a ver comigo? Será que não tem a ver com a forma como eu vejo as coisas? Será que se eu ficar no lugar ali de fazer alguma coisa em relação a isso, será que eu não estou fazendo pura e simplesmente para mim, nesse sentido? Para tentar trazer alguma coisa para mim? Ele traz essa reflexão para um outro aspecto, para um outro âmbito, que é o âmbito do espelho. Se nós estamos falando de reflexão, nós estamos falando aqui, então, de alguém que vê o mundo, que cada forma tem um espelho. Então, cada maneira de se ver o mundo, cada maneira projetiva, não se projeta qualquer coisa. Não projetamos qualquer coisa. Nós projetamos aquilo que, de alguma forma, nós queremos refletir. Isso, inclusive, né, eu vou continuar lendo aqui, inclusive, os outros balõezinhos de fala que ele traz, mas isso é, inclusive, uma diferença importante, inclusive, de psicanálises. Por exemplo, na psicanálise freudiana, na clássica, na ortodoxa, nós temos o movimento projetivo como um movimento geral. Como que tudo dentro de uma relação, de alguma coisa, é uma projeção, né? Dentro de uma idealização projetiva, né? Só que o Jung ele não vê tanto dessa maneira, né? Ele vai buscar uma outra reflexão em relação à projeção. O Jung vai dizer, mas se algo está sendo projetado, é porque este algo em específico quer ser visto. Então eu não projeto qualquer coisa, eu projeto algo específico. O Jung ele diz que a projeção é específica, não geral. Eu não projeto tudo, eu projeto partes de mim que eu reconheço no mundo. E que estas partes, elas, por algum motivo, elas estão trazendo alguma reflexão cuja qual eu não conheço sobre mim. Eu projeto algo de mim que eu não conheço.
E como é que eu vou ali perceber isso, né? Através da imaginação. Mas que imaginação é essa? A imaginação de que alguma coisa está sendo narrada. Se alguma coisa me traz a temática de mãos, eu tenho que olhar o que uma mão faz. Uma mão faz algo diferente do que a cabeça faz, por exemplo, pensando na metáfora do corpo. Uma mão, ela tem habilidades melhores do que a cabeça de tocar um piano, por exemplo. Eu tenho dedos de se movimentar. A mão, ela tem uma versatilidade diferente. Ela tem possibilidade de agarrar objetos. Então, algo nos apresenta ao mundo. A mão nos apresenta ao mundo. É este mundo que eu estou te apresentando. Se você não olhar para mim, você nunca vai olhar para você. Essa é a realidade projetiva. Se você nunca olhar para mim, se você nunca se interessar por mim, você nunca vai saber quem você é. Jamais. Então esse é um ponto importante. E aqui o autor continua, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, fique à vontade. E aqui o autor ele continua aqui nessa página, né? Uma página no início do livro, a única referência que dá para se ter. Talvez isso explique por que algumas pessoas parecem se relacionar sem esforço algum. E aqui ele traz, é um livro imagético, que eu falo, esse livro precisa ser visto, precisa ser, se você quiser se aprofundar, precisa olhar para ele mesmo. Ele vai colocando ali realidades muito semelhantes, inclusive na sua forma, mas não iguais, né? Desenhos de rostos aqui que têm traços semelhantes, mas não se apresentam da mesma maneira. Enquanto outras não se entendem. Aqui ele coloca uma forma, né, de uma pessoa se apresentando, aqui ele coloca uma forma bem distinta de outra pessoa se apresentando. Figuras assim que parecem que elas são muito polarizadas. Ainda que as pessoas continuem tentando. É interessante isso, ou seja, é interessante o que ele está dizendo. Então, nós não arquitetamos qualquer coisa, nós tentamos relacionar com o mundo que nos é semelhante em alguma instância. A gente arquiteta algo que tem alguma semelhança conosco. Então, nós estamos falando de um arquiteto de papel, né? E o que traz esse arquiteto de papel também é de que ele se relaciona com ou tenta, né? Acho que se relaciona até a tentar avançar demais a história. Mas ele se casa, né, com uma moça que aqui o livro mostra muito bem que o tempo todo ela vai fazendo muitas coisas, ela vai produzindo muitas coisas, ela tem essas realizações, mas em nenhum momento ela é vista. Tem uma imagem muito marcante aqui em uma das páginas do livro, que é uma página bem rosa do livro, onde essa moça, eu não vou dar o nome dela aqui e tudo mais, tem um holofote e ela está sempre ao lado do holofote. É como se esse holofote não chega até ela ali de alguma maneira. E o Asterios Polypi, em contrapartida, ele é alguém que o tempo todo ele requer este holofote, ele quer brilhar o tempo todo, mostrar o quanto ele conhece, mostrar o quanto ele sabe de tal coisa e tudo mais. É com essa que ele tenta se relacionar. E aqui tem uma página muito próxima dessa outra página aqui que mostra bem essa realidade. Aqui tem uma parte onde ela está desenhada e pintada de uma forma e ele de outra. E aí quando eles começam a conversar, eles começam a se apresentar, essas realidades que até então estavam tão distintas, tão separadas, começam a confluir com a outra. Uma começa a arquitetar com a outra em alguma instância, juntar-se de alguma maneira. Olha que interessante, o livro, então, ele não coloca as realidades como polaridades, mas como possibilidades. Ele traz ali, então, o aspecto
de uma tentativa de se libertar do real. O relacionamento como uma tentativa de se libertar do real. Arquitetar o relacionamento é uma tentativa de se libertar do real, de se libertar do peso da realidade, de tentar ir para uma outra instância, ir para um outro lugar onde as coisas elas estão mais livres. Essa é a palavra, a liberdade. Então, quando eu tento me relacionar com o outro, eu entro nesse lugar da relação, e o lugar da relação é o lugar do mundo horizontal. Se há uma possibilidade de relação, o mundo precisa, em alguma forma, ser horizontal. Isso tem a ver com a metáfora do arquiteto, tem a ver com a metáfora do Dédalo, porque nós estamos falando de um arquiteto. Este arquiteto, ele imagina um labirinto, inventa um labirinto, e o labirinto é uma imagem do mundo horizontal. O labirinto é horizontal. E o que é interessante em relação a esse mundo horizontal é de que ele nos coloca em um aprisionamento. O mundo horizontal é um mundo aonde eu me prendo em uma outra instância, num outro lugar. O labirinto é uma imagem de aprisionamento, que é a imagem, inclusive, do Dédalo. E quem que é Dédalo e Ícaro, né? Para a gente tentar ali conversar sobre esse arquiteto. O Dédalo, ele é arquiteto e pai. Então, o pai, ele faz projetos. O filho como um projeto do pai. Quando Dédalo dá asas a Ícaro, ele está dando o seu projeto para Ícaro voar. Ele está dando o projeto dele para voar. E o desejo de Ícaro é voar. Ele é puro, ele quer voar, ele quer ser livre. Então, esse pai junto com o filho, né, eles aparecendo juntos, eles aparecem como uma tentativa de escape desse aprisionamento horizontal que essa imagem labiríntica do mundo nos oferece. Então, quando eu estou dentro de uma realidade, da minha realidade, eu estou dentro de um labirinto, e esse labirinto é um espelho. O labirinto é também a imagem espelhada do mundo. É a imagem de um mundo que tem nuances, tem curvas, tem esquinas, tem paradas, casas. Então, esse é o mundo arquitetado. A nossa arquitetura nos traz para este mundo. E a questão é, mas essa perda, esse perder-se nesse mundo ali. A gente está falando, inclusive, né? Eu peguei esta página não de propósito, ou melhor, não sem propósito, colocando nesse sentido, de que quando o Astérios vai começar a se relacionar com o que vai ser a esposa dele, ele busca ali um relacionamento ali com ela, fica meio que evidente também que ele é alguém que tem problemas de relacionar. Se ele é um arquiteto de papel, quando as coisas começam a entrar no mundo concreto, há uma dificuldade muito grande. Então, o mundo concreto, nós podemos ver também que é o mundo do relacionamento, que é diferente do mundo abstrato, que é o mundo das ideias. O mundo concreto é o mundo dos relacionamentos. O mundo das ideias é o mundo onde o relacionamento não surge, não tem ali.
O que eu tenho são intermediários. O que me intermedia? A abstração, né, é uma intermediação do mundo. Um exemplo, a nossa própria relação com o dinheiro é abstrata. O dinheiro, ele tem uma relação abstrata, a gente dá um valor para, sei lá, um cartão, um papel e tudo mais, mas que não tem relação direta com o que eu quero. O dinheiro intermedia essa relação. Ele tem que fazer a troca ali. Não é uma relação direta. Ou seja, o dinheiro não é concreto. O dinheiro nunca é concreto. Ele é uma ideia abstrata que nós inventamos para viver em polis, em sociedade. Isso traz também uma ideia de que para viver, talvez que ele para a possibilidade de se viver ali numa sociedade, né, numa sociedade muito grande, né, que a sociedade foi se desenvolvendo, que até então, antes, né, a polis é uma invenção grega também. Né? A democracia, a política, né, que a gente vai, né, esse lugar da polis, o lugar ali do social, ali, da troca, e esse lugar é uma invenção grega. Ele é arquitetado, ele é inventado, ele é imaginado. Então, inclusive, depois do período mítico grego, nós temos o período filosófico, entram os filósofos, Platão, Aristóteles, Heráclito e por aí vai, que aí o mundo começa a criar abstrações. E a maneira que o Ajacal, para conseguir amplificar maior estas abstrações, foi a invenção da escrita. Então as coisas foram começar a ser escritas. Isso tudo é arquitetura, tá? A gente está falando de ideias que foram sendo arquitetadas. Necessidade. A gente tem muita gente aqui. As pessoas não se lembram muitas vezes de como se conviver ali, ó, como que a gente vai conviver e tudo mais. A escrita foi, inclusive, a possibilidade de difundir melhor as leis. A escrita chega para trazer as leis ali, também de alguma maneira, né? Para difundir melhor as leis. Deixa eu ver. Aqui temos uma pergunta já, né? Vou dar uma pausa para as perguntas. Tem do Vitor. O Vitor pergunta: o mundo abstrato ou concreto nos trai primeiro? Pensei no abstrato porque geralmente nos atrai antes. Deixa eu ver aqui. Pode falar, fica à vontade. Eu estava pensando aqui, às vezes algumas questões precisam ocorrer do concreto para o sutil. Ou seja, elas se apresentam, o fenômeno surge, e só então, em dado momento, às vezes com análise ou sem análise, você consegue fazer daquilo uma interiorização, você consegue fazer uma leitura interna daquele fenômeno que se apresentou no concreto. Então, o mundo concreto é um mundo direto, tá? Ele é um mundo não intermediado, que é o mundo da imaginação. A gente sempre apreende o mundo através da imaginação. A gente está sendo imaginado. Por isso que eu quis trazer esse livro, porque ele traz aqui que o mundo do Astérios é imaginado de uma forma, que o mundo da mulher dele é imaginado de outra forma, que o mundo do pessoal que está aqui atrás é imaginado de outra forma. São vários tipos de imaginação. Umas se casam melhor, outras nem tanto, tudo mais, tal. Mas o que acontece? O mundo do concreto é o mundo da apresentação. É o mundo dizendo: eu sou assim, eu sou dessa maneira, ó. Eu tenho determinado peso, eu tenho determinada cor, eu sou mais sinuoso, eu sou mais maleável, eu sou mais flexível, eu sou mais enrijecido e por aí vai. Isso é uma maneira, inclusive, que os alquimistas eles eram interessados, né? O alquimista ele era interessado no que o mundo está me apresentando. Eu não estou interessado no que o mundo poderia estar apresentando, porque isso é abstração. Agora,
a questão do ser preso, a gente vai ser preso constantemente por alguma coisa nos captura de alguma maneira. Mas uma coisa é ficar nessa prisão abstrata, aonde o mundo sempre é um mundo de, né, tem uma citação do Abujamra que eu adoro, né, que ele vai fazendo uma releitura do Mefistófeles, que ele fala: quem vive de sonhos é porque já tem a alma morta. Mas do que sonhos ele está se referindo? Ele está dizendo que é um mundo onde as coisas são extremamente abstratas. Elas não têm palpabilidade, vamos colocar nesse sentido, né? Sensorialidade. O mundo concreto é sensorial, por isso ele é direto. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou sentir alguma coisa. Calor, vai queimar e tudo mais. Se eu colocar a mão na água, é uma outra coisa que não é fogo. A água não é ar, não é fogo, não é terra, é a sua própria matéria. Eu só vou conseguir não é descobri-la, mas senti-la, né, sensorialmente, se eu me relacionar com ela de alguma maneira, se eu tocar nela. Né? O que essa água faz? Coloca no copo, a tendência dela é tal. Isso interessou, inclusive, né, a Bachelard, né, o filósofo das matérias, né, e tudo mais. E então a questão é, o concreto, a gente está preso no concreto, mas a prisão do concreto é de que a coisa é assim. Quando ela é assim, ela me traz a consciência dela própria, não a consciência que eu acho que você deveria ter, porque isso é abstração. Percebe? São coisas distintas. É como assim, e quando a gente chega, por exemplo, na clínica, tem aquele movimento da repetição, né? De algum tema. A repetição é um tema que aparece constantemente. Sei lá, o tema da mãe, o tema de um irmão cruel, né? Um tema de uma constante perda de emprego, seja lá qual for o tema. Esse tema, se ele aparece constantemente, o Jung ele teve a sacada de que esse tema é arquitetônico. Para o Freud, ele é um movimento basicamente de ficar ali rodando na rodinha, né? Puramente gozante, como diria o Lacan. Aí, o termo lacaniano, né, do gozo, não é de Freud. Mas o Jung teve a sacada de que se isso aqui é um tema relevante e aparece constantemente, ele está criando. Se ele está criando, ele então ele está indo para onde? Ele está buscando profundidade. Então, quando nós estamos inseridos em alguma repetição, a repetição requer profundidade. Esse aqui é o seu tema de vida. Não é tal coisa, não é tal outra. E aí você vai ter que olhar. É algum momento, né, que o Jung, inclusive, chama isso de metanoia. E isso se torna muito importante. Metanoia quer dizer mudança de mente. Metanoia, né? Noios, nous, né? Vem do radical grego mente, né? Uma virada de mente. Acontece ali, tal coisa era importante assim, agora não é mais. Parece que é um pedido de densidade da vida. A vida pede por densidade, por aprofundamento, olha para isso e olha o peso que isso tem. Quando a gente fala de profundidade, nós estamos falando da corporeidade que alguma coisa tem, que toma o corpo. Quando nós falamos dos sintomas psicossomáticos, das sensações, desse mundo sensorial, então é um mundo onde aquilo é tão imprescindível que a fantasia já não é mais fantasia, é real. Aquilo ali é real. O Jung teve essa sacada, né? Na obra dele você percebe, né, um caso, né, da obra dele que eu sempre cito, né, a mulher que morava na Lua, que é o caso que alguém pergunta, nossa, mas por que o tempo todo ela está nessa ilusão de que ela mora na Lua? O Jung fala, peraí, não é ilusão não, isso aqui é real.
Ela realmente mora na Lua. Ela realmente está ali. Ela não está em outro lugar. Ela está aqui na Lua, sim, ó. O corpo dela mostra. O olhar dela, o que ela imagina mostra. Então, ou a gente entra na Lua com ela, ou a gente não conversa. Ou a gente não faz laços. Né? Porque entrar na fantasia é fazer um laço com a realidade. Se a gente entra na fantasia e sabe que está na fantasia, a gente cria um laço profundo com a realidade. Que fantasia é essa? O que está sendo visto aqui? Então você encara aquele que está se apresentando para você que aquilo é real. Né? O narcisista é real. A histérica é real. O borderline é real. E por aí vai. Porque aquele mundo tem uma configuração. Ele existe. Se a gente não se interessar por ele, falar, não, será que existe ou não? A gente vai para o mundo abstrato de novo, de alguma maneira. Né? A gente começa a botar muito abstração e a gente perde o lugar essencial ali. Então, há uma perspectiva, então, de que se eu estou... se o mundo, então, é o labirinto, né, se a gente for pensar nesse sentido, alguma coisa tem que sair desse labirinto. O labirinto, ele diz sobre uma prisão, mas, ao mesmo tempo, ele dá um sinal de saída. Tem uma saída por algum lugar aqui. Tem algum momento que tem uma saída. Claro que o labirinto do Minotauro, né? Você vai se encontrar com o Minotauro, você está ferrado. Então, ele já sabe disso. Tem o fio de Ariadne. Mas o fio de Ariadne talvez seja uma invenção do próprio Dédalo. Porque ele é o arquiteto do labirinto. Então, ele sabe como sair. Se ele criou, ele sabe os seus pormenores. Então, até o fio de Ariadne é uma invenção. Percebe? A gente está ali imaginando de que até a própria até a própria liberdade de escapatória do labirinto tem que ser inventada. Ela não é pronta. Ela não está dada. Eu achei o fio de Ariadne aqui e esse fio é só seguir ele que eu vou. Não, eu estou inventando a saída. O fio de Ariadne é uma invenção de uma saída. Não quer dizer que a saída exista. Se eu invento uma saída, eu estou imaginando que há uma saída. E ao mesmo tempo que eu imagino que há uma saída, eu imagino que tipo de saída é essa? Como é essa saída? Né? Como é esse escape para não ficar preso eternamente? Ou ser dilacerado por um monstro? Né? Eu vou me aprofundando tanto no labirinto que eu encontro um monstro, de repente. Né? Se eu não sair desse labirinto, o que eu encontro ali é um monstro que ele mata. O Minotauro, ninguém escapa dele. O Minotauro, se encontrar ele mata. Né? Então, mas o que ele mata? O que é esse? O que está sendo morto ali? A consciência da liberdade. Se você entra demais no labirinto, a gente pode imaginar quais são nossas questões labirínticas. Acho que traz esse sentido. Porque o labirinto é arquitetado, né? A gente está imaginando ali, ou seja, quanto mais eu tento entrar no meu mundo arquitetado, quanto mais eu fico dependente dessa maneira de me relacionar com o mundo arquitetado, mais eu tenho a tendência de me aproximar de uma morte de consciência. A consciência vai morrendo. Né? Inclusive tem até o Minotauro perseguindo, a gente pode falar de paranoia, então, mas não vou chegar lá. Mas aqui tem umas perguntas, deixa eu ver se eu consigo ler. Gente, se vocês puderem colocar a pergunta na caixinha, eu agradeço, porque eu não consigo ver tanto. Aqui, deixa eu ver se tem mais aqui em cima. Eu já vi uma. Tem outra aqui. Essa aqui do Vitor. A Flá Regina perguntou, dá para fazer um paralelo com as redes sociais? Mas qual seria o paralelo? Relações virtuais.
As redes sociais. Tá, mas qual que seria a questão? Não entendi. Porque tudo bem, a gente tem as redes sociais, mas o que seria a rede social? Uma abstração ali no caso? Eu acho que a rede social ela não é tanto uma abstração. Ela é a virtualidade, tem uma abstração, mas ao mesmo tempo ela é muito direta de alguma maneira, né? Então, se eu clicar lá no iconezinho, ele funciona. Né? Eu clico lá no WhatsApp, ele funciona. É uma realidade arquitetada também. Também tem nesse sentido, ele é uma realidade arquitetada. É um espelho, né? A gente tem agora os algoritmos, né? Que a gente, sei lá, fala alguma coisa, ou vê alguma coisa, já vem... Ah, você gostou dessa camisa? Ó, tem essa loja aqui que você nunca viu, né? Então tem esse sentido também, mas se puder especificar a pergunta, eu agradeço para ver. Então deixa eu ver. Aqui tem a pergunta da Flá Regina. Quanto mais repetimos na clínica... Não, a gente não repete na clínica, a gente repete na vida. Na vida. Na clínica a gente vai narrar o que está acontecendo na vida. Né? A gente não pode imaginar que a clínica ela é separada da vida, que a gente tem uma vida aqui e a clínica colar. Se uma não participa da outra, então a gente não está clinicando, a gente só tá teorizando, está sendo arquiteto de papel. Tá? A gente volta ali para essa impossibilidade de criar um relacionamento. Ou a dificuldade, né, de se relacionar. Porque aí parece que a clínica é muito importante, ou é imprescindível, ela tá? Mas a clínica que a gente está comentando aqui, ela é um aprofundamento sobre uma questão vital. Isso daqui é a minha forma de ver o mundo. Isso aqui não é a forma do fulano de ver o mundo. Se isso está pegando em mim, que é eu que vi assim, eu que experienciei assim, então eu tenho que tentar trazer de volta. A gente tem que lembrar... Inclusive, né, que a relação alquímica é solve et coagula, ou seja, eu dissolvo, eu tiro aquela forma e depois eu trago ela de volta de alguma forma, eu coagulo, eu trago para o corpo novamente. O que corpo é esse? É o corpo psíquico. Né? Então, eu faço movimento de fora a dentro, de ir ali, não focando tanto nas formas para descobrir a matéria. Se eu me prendo nas formas, eu não estou dentro da matéria. A forma não denomina a matéria, porque a matéria tem diversas formas para se constituir. E a questão da profundidade... Sim, a questão é que o que chega na clínica, né, com o tempo de clínica, a gente vai percebendo que o que requer ali é profundidade. O que a clínica... que tem essa perspectiva da alma, né, que fala o James Hillman, ou essa perspectiva que o Jung fala do si mesmo, essa perspectiva de aprofundamento. Ou seja, se essa questão está aparecendo, é porque ela está me convidando a falar sobre mim. Se eu me nego veementemente de olhar para isso, de perceber a importância disso, não tem como clinicar. Tem que ter uma abertura, né? Se o labirinto é fechado, eu não entro nele. Se o labirinto é só uma parede, ele não é labirinto. Não tem como eu não tem como andar por ele, não tem como perceber curvas, formas. Estou perdido, perceber ali. O labirinto é onde a gente costuma se perder frequentemente. O outro é um labirinto, nesse caso. E aqui a Nina, ela fez um comentário, né? Não apenas as questões psicossomáticas, mas de toda a possibilidade de vida que o corpo traz, em uma linguagem para além do verbal. Sim. É que a questão psicossomática eu trouxe mais para exemplificar, né? Porque a psicossomática ela vai mais para alguma coisa radical, do tipo, não tem como eu não perceber isso. Isso está na pele, isso está visível, isso está palpável demais. Que isso daqui sofre. Minha mão sofre, meu corpo coça excessivamente. Então alguma coisa está entregando uma narrativa. Foi mais nesse sentido, mas com certeza. É nesse sentido sim, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo.
A Nina perguntando, estamos falando do real concreto, mas temos acesso a esse real? Temos. A realidade, a gente está falando de uma realidade que ela se apresenta através de um personagem, de uma mítica. Então, quando nós vemos, por exemplo, o Astérios aqui, nós estamos falando de alguém que está entregando uma realidade, de alguém que ensina muito bem, conhece muito bem, é inteligente, mas não constrói nada na vida. Seus feitos são costumeiramente destruídos, né? Quando a coisa vai para o concreto, parece que alguma coisa se dissolve, parece que alguma coisa não se... parece que não é palpável ali no caso dele. Parece que ele está sempre se relacionando consigo mesmo e não consegue, em vários momentos, assim, né, os momentos principais ali da história, ele não consegue chegar em quem ele está tentando chegar. Ele vive muito ensimesmado, digamos assim, muito solitário. Ele é uma alma solitária, o Asteriose, né? Pior que eu vi que é Asteriose. Então, o acesso ao real é sempre pela imaginação, não dá para distinguir. O Bachelard fala sobre isso, né? Ele fala que um ser privado da imaginação é tão neurótico quanto um ser privado da realidade. O Bachelard nos entrega ali, então, que a realidade só é acessível, só é direta através da imaginação. E a gente está falando de imaginação e de fantasia, né? Resgatando aqui as nossas conversas anteriores, essa realidade que a gente está falando é uma realidade através de uma fantasia. É a fantasia que toma esse espaço aqui. Então a gente nunca tem acesso ao real, né? O que seria a coisa em si. Então o próprio Jung diz, né, que se você for acessar diretamente uma potência, uma força, ela te fulmina. Até o próprio mito de Semele e Zeus mostra isso, né? A fulminância ali, né? da consciência da vida. Aqui um comentário da Nina, que ela já viu muitos arquitetos de papel na academia. Aqui uma pergunta que acho que dá para responder rápido aqui da Flávia. A vida se torna difícil quando não imaginamos? Eu diria que a vida não se torna... que a possibilidade de viver não se torna acessível. Não é acessível. A vida sem imaginação não é acessível. Eu não sei, eu estou sob alguma fantasia sem saber que eu estou, achando que aquilo é um fato. Quando a gente acha que alguma coisa é um fato, a gente acabou. Ela está encerrada ali. Sim, essa é uma perspectiva, mas não é uma perspectiva que a gente está tentando trazer, é uma perspectiva de alma. Alma que nos coloca em movimento e não em encerramento. Se alguma coisa está feita, é só isso aqui, ponto. É factual. Não tem alma ali. E se não tem alma, eu não enxergo mais construções. Eu não me interesso mais por uma coisa diferente da minha. É nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que eu respondi todas as perguntas. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nosso encontro, da nossa live, né? Eu tentei... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do livro que eu marquei. A gente está aqui conversando. Tem várias outras coisas aqui, mas deixa eu ver se tem alguma... é mais pra frente que eu marquei aqui. Aqui. Então, aqui o Asteriose, né? Não é Astérios mesmo. Não sei por que colocaram um I aqui. É Astérios mesmo o nome dele. Bom, enfim. Aqui, o que é interessante aqui também queria trazer é que tem uma página específica, né? De novo comentando, o livro não tem marcações de página.
Ele não tem página 50, página 67, não tem nenhuma. Você vai ter que ler. Você vai ter que encontrar, melhor dizendo, né? Quem se interessar vai ter que encontrar. Vai ter que inventar uma forma de achar. Mas tem uma parte bem no meio do livro, né, ou próxima do meio do livro, em que aqui tem uma pessoa, aqui, essa pessoa é a mãe do Asterios, falando com ele, falando algumas coisas, tudo mais e tal, apresentando a realidade dela ali, de como ela viveu a vida. E ali o Asterios, ele fala que na verdade ele tem toda uma arquitetura de como que a vida funciona, né? E o interessante é que ele tem todos os desenhos aqui, falando da desilusão, dos pais, da infância. Inclusive aqui é um banho de psicanálise teórica aqui, que ele vai falando de criação do substituto paterno, tem uma figura aqui como se fosse uma divindade e tudo mais e tal. Mas o que é interessante aqui é que nós estamos vendo um teórico. Né? Aqui toda essa arquitetura imaginada pelo Asterios, o que é interessante é que ele vai deixando várias formas, mas ao mesmo tempo, mesmo com setas e tudo mais, é um mundo que não tem uma estética. É um mundo onde as coisas são tão separadas, que cada forma é tão única em si, que não cria um cosmos ali, não tem uma estética em toda a teoria dele. É interessante como foi desenhado isso aqui. É claro que isso daqui é uma interpretação minha, uma observação que eu estou fazendo, mas aqui talvez, aqui na visão que eu estou tentando ter a respeito do livro, é de que este mundo aqui, que ele é imaginado apenas sem concretude, ele passa a ser um mundo teorizado, e quando a teoria se torna mais importante do que a vida, eu não a vivo. Ou eu coloco que a vida tem uma maneira correta de se viver, e aí outras realidades são inacessíveis. Todas as coisas que o Asterios vai colocando aqui, você vai percebendo que elas têm uma relação, mas ao mesmo tempo é como se elas fossem bloquinhos. Quase como se elas não tivessem uma acessibilidade, uma fluência entre cada coisa e outra. Se eu venho da cá, eu venho para cá. Eu não venho para o outro lado. Elas não estão em uma circunambulação. É uma setinha que vem para cá e para cá, que não tem muita relação, que tem uma relação se você for ver ali mais profundamente, mas parece que é como se eles não girassem, se eles ficassem presos ali. Cada coisa vai para cá, e se você vive só isso aqui, eu vivo só isso aqui, eu vivo só isso aqui. Então, e aí ele dá uma generalização aqui, ele fala que é tudo um grande complexo da mamãe. Pobre Asterios, né? Não está percebendo que está falando de si o tempo todo. Então esse é o nosso arquiteto, né? Eu queria dar uma explanação em relação a esse mundo espelhado, né? Que então o que nós construímos do mundo é uma imaginação, uma arquitetura de nós mesmos, né? Então eu quis trazer um pouquinho, né? A gente já está terminando a nossa live para essa concepção. Novamente eu agradeço ao pessoal que está participando aqui ao vivo, o pessoal que está participando também nas lives ao vivo também aqui no celular, e os que também assistem ela gravada. Muitíssimo obrigado. Se vocês tiverem alguma recomendação de eu gostaria que você continuasse esse tema e tudo mais, pode falar no meu direct, né, recomendar, porque às vezes eu vou só trazendo alguns temas para a gente ir conversando. Alguns a gente consegue explanar mais, explorar mais. Então vocês podem ficar à vontade, trazer o que também é de interesse de vocês, que agora a gente vai conversando através daquilo que nos atrai. Eu estou trazendo inicialmente o que me atrai, né, aqui, as temáticas que me atraem, para a gente aqui ter poder de devanear juntos. Mais uma vez agradeço a equipe do SEI, esse lugar tão bem receptivo, esse lugar gostoso, que tem mostras de arte aqui. E é um lugar aqui então que acolhe a arte. Então o que nós estamos fazendo aqui
é uma elogio, uma ode à arte também, né? Tentar ver o mundo de uma maneira artística, de uma criação. E então vou recomendar para todo mundo, quem quiser um dia nos assistir ao vivo aqui em Campinas. Nós estamos na Rua Doutor Quirino, 1856. Passem aqui, fiquem à vontade, podem tomar um café muito bom, inclusive. Sempre serão bem recebidos, bem acolhidos. E nos vemos num próximo encontro na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.